Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês como está sendo o meu primeiro trimestre. Eu estou grávida, é minha primeira gravidez, eu tenho 35 anos, então já entro ali no grupo de risco e queria compartilhar os meus medos, esses primeiros sintomas, como que eu descobri e um pouquinho dessa jornada com vocês. Então, começando pelo início, né, eu e meu marido, eu sou casada, nós já queríamos, né, já estávamos planejando, mas em junho desse ano de 2025, eu decidi parar, né, o remédio. Eu tomava anticoncepcional desde os meus 18 anos, então aí foram muitos anos tomando anticoncepcional. Eu achei que demoraria, né, um pouco mais. Na minha cabeça, né, falei, uns 6 meses ali para o meu corpo eliminar todo esse anticoncepcional. E ali em janeiro a gente começa realmente a tentar um pouco mais. Então, o primeiro passo foi esse, parar de tomar um anticoncepcional. Eu fazia o controle só pela tabelinha, né? Eu sempre fui bem regulada, nunca tive problemas assim, então decidi só controlar com a tabelinha. Também fiz o meu convênio, né? Porque eu estava sem convênio, então nos preparamos para fazer o convênio e marquei uma consulta, a primeira consulta. Essa primeira consulta eu queria pedir alguns exames para a médica, queria ver se estava tudo certo, queria começar a me planejar, né, a me preparar para realmente começar a tentar. Mas os nossos planos não são os planos de Deus, né? Então, ali na primeira semana de outubro eu tive uma menstruação normal. Um pouco antes disso, há uns 3 meses antes de outubro, a minha menstruação estava sempre vindo alguns dias antes. Então, na média ali de 5 a 7 dias antes da data certa da minha menstruação vir, eu já estava menstruando. Então, isso já estava me incomodando um pouquinho, mas eu falei, meu corpo se acostumando à ausência do remédio, então tudo certo. Então, em outubro, eu tive uma menstruação no início ali, na primeira semana de outubro, uma menstruação normal e tudo certo para mim, não estava nem passando pela minha cabeça. Quando foi lá pro dia 24, 23, eu tive mais uma menstruação. Foi um sangramento de 2 ou 3 dias, só que foi bem fraquinho. Eu falei, talvez, como tá meio desregulado, né? Então, normal. Minha menstruação sempre foi muito fraquinha, então eu não cogitei que poderia ter sido outra coisa além da própria menstruação. Quando foi no dia que realmente era para vir a minha menstruação no mês seguinte, em novembro, minha menstruação não veio. Então, foi o primeiro mês que a minha menstruação não veio naqueles 5 dias antes que estava vindo. E aí, quando foi, era para ter vindo numa segunda-feira. Quando foi na segunda, não veio. Aí eu, tá estranho, vou comprar um teste só por desencargo. Se não vir de segunda para terça, né, que às vezes vem à noite, se não vir na terça de manhã eu faço o exame, faço o teste de farmácia. E aí, não, na verdade eu nem falei nada para meu marido, porque eu realmente não passava na minha cabeça que já teria acontecido. E aí na terça de manhã eu fiz o exame. O teste de farmácia já deu positivo. E aí eu me controlei, né, para não demonstrar nenhuma emoção pro meu marido naquele momento, nenhum desespero, porque eu queria confirmar com beta, né, com o exame beta. E antes disso eu tinha passado numa consulta online com uma médica para pedir já para adiantar os exames, para quando eu fosse na consulta presencial com a médica que eu queria que me acompanhasse mesmo, eu já tivesse os exames para apresentar para ela. Então, um desses exames que ela tinha feito era um beta. Então, eu aproveitei que já tinha a guia do exame e fui fazer o beta no mesmo dia, na hora do almoço. Eu consegui um horário e fui fazer esse exame. Fiquei a tarde toda ali atualizando, né? O pedido era de um dia útil, mas eu falei, vai que sai antes, né? Então, fiquei naquela ansiedade do exame sair, né? Do resultado sair. E aquele dia eu sou cristã, né? Então, uma vez por semana a gente faz um encontro na casa de um dos nossos colegas, né? Nossos irmãos ali de igreja. E esse dia era um dia de encontro nosso. Só que eu já estava agoniada com aquilo, eu não podia contar para ninguém.
e não sabia o resultado. E aí eu falei, Deus, eu não vou ver mais, não vou atualizar o exame até sair lá do nosso IBC Casa, que era esse encontro. E aí tentei desligar, me concentrei naquele momento, aproveitei aquele momento ali de comunhão. E aí, quando eu saí da casa desses nossos amigos, eu entrei no elevador, loguei no sistema, atualizei e já tinha saído o resultado. Só que meu marido estava ao meu lado, então eu não podia abrir naquele momento porque eu não sabia nem como seria a reação. E aí eu cheguei em casa, ele foi tomar banho, eu fui para outro banheiro tomar banho também e abri o exame. E aí veio o positivo confirmando realmente que estávamos grávidos. E aí aquele momento foi um misto de emoções, né? Porque realmente confirmou. Era algo que a gente queria muito, mas veio antes dos nossos planos, né? Não foi o planejado, não foi o que era esperado naquele momento, né? Então foi realmente um misto ali de sensações de alegria, com medo, com um pouco de tudo. Naquele dia mesmo, né, à tarde, eu já estava agoniada, eu estava pensando em formas como que eu vou contar para ele e tudo mais. E aí eu escrevi uma cartinha, né? Escrevi uma cartinha como se o bebê do futuro tivesse conversando ali com meu marido e contando para ele daquele momento. Então já tinha escrito uma cartinha, tinha comprado uma caixa, colocado o exame ali naquela caixinha junto com a carta. Falei, caso aconteça realmente de ser positivo, quando a gente voltar eu entrego isso para ele. Fiz isso, né? Fiquei na sala esperando ele, coloquei o celular para filmar, coloquei a caixinha no sofá do lado de uma almofada e esperei ele vir, né? Só que o que acontece? Ele viu o celular gravando. E aí ele me perguntou na hora, o que seu celular tá ali gravando? Eu falei, não, tá carregando, vem aqui logo, que não sei o quê. Eu tentei desconfiar, né? Mudar de assunto ali, né? E aí ele sentou do meu lado, viu a caixinha, olhou pra minha cara. Aí começou a ler a cartinha. E aí eu agoniada e no mesmo minuto eu falei, eu não devia ter escrito uma cartinha tão longa, porque ele quis ler, né, a carta. E aí quando ele leu, ele virou pra mim, já tava chorando, me abraçou. E aí a primeira pergunta dele foi, o que aconteceu? Aí eu disse, você quer realmente que eu te conto como que funciona? Mas foi um momento muito especial. A gente realmente não esperava, mas não deixou de ser especial. Só que após isso começam a vir os medos, né? Então, para ele, são medos diferentes, né? São preocupações diferentes. Agora ele tem mais alguém que vá se inspirar nele, alguém que vai olhar para ele como referência de homem. E também tem toda a parte da provisão, né? De ter mais alguém ali dependendo dele. Então, as preocupações do homem são um pouco diferentes, né? Do da mulher. Eu demorei um pouquinho para cair essa ficha de início, mas os meus medos eram, eu tenho 35 anos, eu não sei os resultados dos meus exames se estão bons, será que foi implantado no lugar certo? Eu tô feliz, mas será que tá tudo bem? Será que vai ficar tudo bem? Então, essas foram as primeiras coisas que passaram na minha cabeça, né? Porque eu não tinha retornado na médica para ver o resultado dos meus exames. Eu já tinha olhado por cima, sabia que algumas vitaminas minhas estavam baixas, mas no geral, no ultrassom, assim, não... Na verdade, a médica, quando fez o ultrassom, ela disse que eu estava com 3 miomas, se eu não me engano é mioma o nome, aquela que é inofensivo, que ela disse que não atrapalharia, né, eu ter um bebê, que era só acompanhar. Então, naquela época, eu acho que eu fiz esse ultrassom uns 3 dias antes dessa essa última minha menstruação vir. Então, já estava ali bem próximo. Provavelmente eu já estava ali, não sei se eu estava grávida ou não,
mas estava bem próximo. Naquele início ali eu nem desconfiei que eu estava grávida, como eu falei, porque eu não estava esperando e eu estava com todos os sintomas de uma TPM. Então a única coisa que doía bastante era meu seio, ainda dói até hoje, fica bem mais sensível, mas eu falei, é porque vai descer pra mim. Não imaginei, naquele momento eu realmente não imaginei que pudesse ser gravidez. E aí entrando realmente ali no primeiro trimestre, né, quando eu passei na consulta, vi que estava tudo bem, fiz o ultrassom, o bebê estava implantado no local certo, tava tudo bonitinho ali, com a vesícula, com tudo bonitinho, tudo perfeito. Só realmente aguardar ali a evolução, o desenvolvimento dele, que deu um pouco mais de alívio, mas eu ainda ficava um pouquinho angustiada, né? Eu tenho uma amiga próxima, que ela já tá ali mais próxima dos 40 anos, e tinha perdido um bebê recentemente, um dia antes de completar as 12 semanas, né? Então essa história ainda estava muito recente, tanto na minha cabeça quanto na dela, né? Eu acompanhei quanto é difícil, né? Isso. E isso, de certa forma, ainda ficava na minha cabeça, né? E uma forma que eu tentava controlar essa ansiedade, porque eu sabia que isso também fazia mal, tanto para mim quanto pro próprio bebê, foi entregar para Deus. Deus me deu, Deus pode me tirar, mas se ele me tirar é porque ele tem um motivo maior para isso, um dia eu vou entender. E o que eu posso fazer é me cuidar, me alimentar bem, fazer os exames, fazer tudo que a médica recomenda e fazer a minha parte, né? Então não adianta eu ficar angustiada por essas coisas, porque não ia ajudar. E os sintomas ali que eu tive, então, nesse primeiro trimestre, tá? Não tive enjoo, graças a Deus. Alguns momentos que eu tinha um leve enjoo era quando eu ficava um período muito grande sem comer. Eu sempre tive o costume de comer de 3 em 3 horas. Então, quando dava ali 2 horas e meia, eu tinha que beliscar alguma coisinha, uma fruta, qualquer coisa. Eu não podia deixar o estômago vazio, porque senão eu sentia que começava a dar ânsia. Eu também tinha o costume ali de beber pelo menos 500 ml de água logo que eu acordava. E aí também não conseguia mais, me dava enjoo. Então eu comecei a beber essa água com maiores intervalos, né? Então dava uns 2 golinhos e ali ia tentando. Eu sempre tive um pouco de dificuldade de beber água, então essa era uma forma aí de beber um pouquinho mais de água logo no início, mas eu tive que me adaptar a essa fase também. Outra coisa que eu tive eram palpitações. Eu não sabia nem que isso era um sintoma da gravidez, mas eu tive algumas palpitações. Então, às vezes dava uma taquicardia, assim, parecia um sintoma meio de ansiedade, sabe? Mas depois eu vi que acontece com algumas mulheres, essas palpitações. Eu também vi que isso pode estar relacionado às baixas de vitamina B12 e B9, se eu não me engano. Então, eu já estava suplementando. Com o tempo passou ali, foi mais no primeiro mês isso que eu senti, né? Ali no primeiro mês depois que eu descobri. E a água também, eu nunca gostei de água gelada, mas a água natural para mim também não estava descendo. Então eu comecei a tomar mais água gelada do que a água natural, que era algo que eu já preferia. Além disso, também alguns cheiros me incomodavam. Não era nenhum cheiro específico, mas não sei, alguns cheiros me incomodavam. E eu tenho uma vizinha que ela fuma de vez em quando na varanda e aí vem o cheiro aqui pra casa, então esse era o pior. Pra mim, nossa, dobrava assim o nível. Eu nunca gostei de cigarro, mas piorou muito esse incômodo com esse cheiro. Fora isso, eu não tive grandes sintomas, tá? Outra coisa que eu acho que aconteceu um pouco mais rápido em mim foi a barriga mostrar. Eu sou magrinha, sempre fui mais magrinha, mas eu já tinha diástase, né? Tanto que um pouquinho antes de
de descobrir que estava grávida, eu tinha comprado um programa para fazer o tratamento dessa diástase. Eu estava iniciando esse programa quando eu descobri, tive que interromper. Então eu tive diástase, porque quando eu era nova, eu usei uns corselet que era para afinar a cintura, porque eu sempre fui magrinha, então eu achava que se eu afinasse a cintura, meu quadril ia ficar um pouco mais evidenciado, ia ficar mais bonito. E aí, só que com isso, eu acabei perdendo a sustentação, né, dos músculos da barriga e acabei adquirindo uma diástase por conta disso, né? Coisas da adolescência que a gente faz sem ter muita noção, né? E eu acredito que por conta disso a minha barriga, ela começou a aparecer mais cedo. Talvez, assim como algumas mulheres, né, quando tem a segunda gestação, a barriga acaba aparecendo antes. Talvez isso tenha acontecido comigo justamente por conta disso. Então, eu já perdi muitas roupas, as minhas roupas eram bem certinhas, que eu gostava de roupa mais acinturadinha. Então, já perdi metade do meu guarda-roupa e não tem como não ver que eu estou grávida. Já aparece uma barriguinha, vou colocar algumas fotos para vocês verem. Sobre desejos, eu também não tenho certeza se eu tive algum desejo, assim. A única coisa que me sugere que tenha sido um desejo foi um dia que eu queria comer de qualquer jeito macarrão com carne moída sem molho. Sendo que eu sempre gostei de macarrão com carne moída sempre com molho, né? Quando eu como sem molho, eu gosto do macarrão ali, alho e óleo, e normalmente eu acabo comendo com atum, com algo assim. Agora, com carne moída, era bem difícil eu comer sem molho. Então, esse foi a primeira coisa assim mais estranha que eu falei, talvez seja um desejo, mas nada que me despertou assim. Eu também tô com vontade, e isso eu ainda estou com vontade de comer um lanche do Mac, mas eu estou me controlando pra não ficar comendo tudo também, porque eu já engordei 1,5 kg, se não me engano. Totalmente normal, né? Porque o bebê ainda é muito pequenininho. No último ultrassom que eu fiz, ele tinha só 60 gramas. Mas a gente ganha volume, né, de útero, ganha muito volume de sangue. A gente acaba ganhando outras coisas, não é só o peso do bebê em si. Então, eu quero tentar equilibrar. E aí eu estou adiando um pouquinho esse lanche do Mac aí. Mas não me recordo realmente de ter algum desejo assim que eu falava que é incontrolável, que eu realmente quero e que soube que aquilo ali era um desejo. Quando eu descobri a gravidez, né, eu estava com 5 semanas. E eu fiz o primeiro ultrassom mesmo com 6 semanas. 6 semanas e 1 dia. E aí, nesse primeiro ultrassom, a gente já conseguiu ouvir o coraçãozinho ali do bebê e confirmar, né, o período, a data gestacional. Realmente, aquela segunda menstruação que eu tive em outubro não foi uma menstruação, foi provavelmente um sangramento ali de implantação. Então, a última menstruação ali mesmo foi contada ali no início de outubro. Então, o bebê está previsto ali para o final de julho. É bom, é muito bom, eu agradeço a Deus, porque isso era uma coisa que eu pedia para Deus. Eu falei, por favor, não me deixa com aquele barrigão, aquele incômodo no meio do verão, no calor. Eu não gosto muito do calor, prefiro o clima mais ameno, mais tranquilo. Então, ele nascerá ali mais no inverno. Então, mais uma coisa que eu consegui agradecer a Deus. E voltando ali no ultrassom, né, foi muito emocionante poder ouvir os primeiros batimentos. E é muito doido porque ele é tão pequenininho, e ele é basicamente só coração. Não tem espaço para ter outra coisa, já tem um coraçãozinho ali batendo. Então, foi realmente muito incrível, assim, já poder ouvir o primeiro batimento dele naquele momento. Mas eu acredito que seja isso, né? A gente tem um plano, mas Deus tem planos muito maiores e melhores pra gente. Agradeço a Deus todos os dias por estar podendo gerar essa vida. E Ele já sabia de tudo, né? Então, desde eu já estar me preparando ali, comecei a tomar as vitaminas um pouquinho antes,
marquei as consultas, já fiz os exames, tudo antes ali do período, para quando realmente ficasse grávida já estava meio que tudo pronto ali, tudo esquematizado para facilitar. Então eu fico muito feliz, fico muito grata a Deus, entrego todos os dias minha vida a Ele, a vida do meu bebê. Eu também já fiz a sexagem, mas isso é assunto pro próximo vídeo. Vou contar para vocês o sexo e o nome do nosso bebê. E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma vocês, principalmente as mamães que já são 35+, que ficam aí com receio, que ficam com medo. Entregar nossas vidas, né, a Deus todos os dias, confiar que Ele vai fazer o melhor e fazer a nossa parte, né? Fazer exercícios diariamente, desde que a médica libere, né, claro. Se alimentar bem, fazer realmente a nossa parte, tentar ali não se estressar por coisas que não estão no nosso controle. E é isso. Então, deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se tem alguma coisa aí que eu deixei de falar. E se vocês querem também querem deixar alguma sugestão de um próximo vídeo pra gente começar essa conversa aqui sobre esses medos e como tá sendo essa experiência de engravidar depois dos 35, certo? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.